Olá, me chamo Emily Gleisi, sou estudante da graduação de Ciências Biológicas e hoje eu vim apresentar um pouquinho do meu trabalho realizado para vocês. Essa é a apresentação do meu trabalho de projeto de iniciação científica intitulado por Padrões Economorfológicos de Peixes Juvenis em Três Estuários Tropicais sob intensidades distintas de pressões antrópicas, orientado pela doutora Carolina Stephanie da Silva Lima. Os estuários são ambientes caracterizados pela transição entre um ambiente de água doce e marinho. Essa transição cria um gradiente hídrico único que favorece uma elevada riqueza hidrológica. Assim, os estuários servem como áreas de alimentação, berçário, locais de refúgio e rotas de migração para espécimes diádromas. Esses ambientes são formados por heterogeneidade de hábitats que vão desde manguezais, bancos de fanerógamas e planícies lamosas. Essa heterogeneidade garante diversos serviços ecossistêmicos, como fornecimento de água, recurso pesqueiro, proteção contra enchentes e tempestades, produção primária e serviços que ofertam recreação. Porém, de acordo com Dobet et al., 2016, impactos antrópicos como agricultura, aquicultura e pesca excessiva vêm alterando esses ecossistemas. A fim de entender esses impactos nesses ambientes, a ecomorfologia ela estuda a interação entre a morfologia do organismo e os fatores ambientais. De acordo com Gamampila, Amarasinghe e Dizeratne, 2017, a ecomorfologia considera que as características do habitat impõem forças físicas e exigências funcionais que irão moldar nessas adaptações morfológicas, sendo possível inferir sobre a morfologia a capacidade de natação, dieta e posição trófica desses indivíduos. Assim, o projeto teve como objetivo principal investigar os padrões ecomorfológicos de peixes em três estuários da Paraíba, Rio Mamanguape, Rio Paraíba e Gramame, avaliando a influência das distintas intensidades e pressões antrópicas, sob a luz da hipótese que a intensidade antrópica é o fator modulador dos padrões ecomorfológicos de peixes juvenis, resultando em padrões que mudam conforme a capacidade de adaptação das espécies a ambientes alterados. A pesquisa ocorreu em três estuários da costa da Paraíba, Mamanguape, Gramame e Paraíba, em que esses estuários são classificados como clima tropical de acordo às Köppen-Geiger, Álvares 2013, em que o verão é seco em setembro e fevereiro e o inverno é chuvoso de março a agosto. As amostragens ocorreram nos meses chuvosos de junho e julho e secos de outubro e novembro do ano de 2019, em que as coletas foram realizadas durante o dia em marés de Cisígia, realizando 2 excursões em cada estuário. Os estuários eles foram classificados de acordo com seu grau antrópico, em que Mamanguape teve 135 amostras, com menor intensidade de grau antrópico, Gramame 60 amostras com intensidade moderada e Paraíba com 110 amostras com intensidade maior do grau antrópico. Para a coleta foram utilizados 3 tipos de rede, Beach-Seine, Faik e Tarrafa. A Beach-Seine foi arrastada paralelamente na margem por 3 minutos, a Faik foi inserida na borda dos manguezais em maré cheia e recolhidas após o período de 4 a 6 horas, e a Tarrafa, por fim, foi lançada 20 vezes em cada ponto amostral. Os peixes capturados foram anestesiados em gelo para posterior fixação em formal a 10% no laboratório da Universidade Estadual da Paraíba, do Laboratório de Ecologia de Peixes. Os peixes eles foram identificados até o menor nível taxonômico possível, sendo contados, medidos em milímetros e pesados em gramas, e posteriormente acondicionados em álcool a 70%. Para a medição dos peixes, foram selecionadas as espécies mais abundantes, sendo 11 medidas morfométricas obtidas através de um parquímetro digital com precisão de 0,05 milímetros, onde foram obtidas medidas como comprimento padrão, altura do corpo, largura da boca, altura do olho, comprimento da nadadeira peitoral, largura da nadadeira peitoral, comprimento do pedúnculo caudal, altura do pedúnculo caudal e largura do pedúnculo caudal. Os índices foram padronizados seguindo o método de Elliott, Rascaradin e Kozlow, 1995, utilizando a fórmula MS igual a MO, LS dividido por LO elevado a B. Após essa padronização, foram calculados índices morfológicos tais como a altura relativa, tamanho da abertura da boca, tamanho relativo da nadadeira peitoral e o índice de compressão do pedúnculo caudal. Os índices eles foram testados pela Permanova através do pacote Vegan e Biodiversity R, pelo programa estatístico R. Essa Permanova ela serviu para analisar as diferenças entre esses grupos. Os índices eles foram transformados primeiramente em Box-Cox
para a construção de uma matriz euclidiana. Para a realização desse teste, ele foi considerado um design de fator fixo, com 3 níveis, Mamanguape, Paraíba e Gramame, e 9.999 permutações. Uma análise canônica foi realizada, mais uma análise linear discriminante para investigar essas diferenças entre esses grupos pré-definidos em dados multivariados. No total foram obtidos 8.200 indivíduos de 14 espécies abundantes pertencentes a 8 famílias, Issoerodes testudineuses e Issoerodes grileis, pertencentes à família Tetraodontidae, Laemalefroy, Diapterus rombeus, Eusinostomus melanóperos de Guerreide, Anchoa epsetus, Anchoa januária e Anchoa verclupeoides de Angraulide, Caranx latus de Carangide, Citariquitos e Spilopteros de Paraliquítide, Aterinella brasiliensis de Ateranopside, Lilipiquitinga e Rhinosardinia baiensis, Torossomatide e Porampus unifaciatus de Emiranfide. Análise de dados discriminantes, mas a análise canônica de coordenadas principais dos atributos foi capaz de classificar os padrões ecomorfológicos de acordo com os estuários. O eixo LD1 ele foi responsável por explicar 87,26% da variação, sendo relacionada principalmente ao comprimento relativo da cabeça, altura relativa da boca, aspecto relativo da boca e ao comprimento relativo do pedúnculo caudal, enquanto o eixo LD2 explicou 12,74%, sendo atribuída principalmente ao tamanho da boca, da abertura da boca, aspecto relativo da boca, tamanho relativo da nadadeira peitoral e ao índice de compressão do pedúnculo caudal. O teste Permanova ele detectou diferença significativa entre os estuários, com F de 3,33 e um P igual a 0,01. No gráfico ao lado, os índices ICPC1, RNPT e TAB foram associados aos estuários Mamanguape e Paraíba, enquanto os índices CRCA, ALTRB, CRCP, TRNPT e ASPRB foram associados aos estuários Gramame e Mamanguape. O eixo LD1 ele foi o principal responsável pela separação desses caracteres. No eixo LD1, o comprimento relativo da cabeça, a altura relativa da boca e aspecto relativo da boca são índices que vão inferir basicamente no tamanho das presas ingeridas. A significância também do comprimento relativo do pedúnculo caudal, ela vai estar associada à capacidade natatória desses animais, em que esses comprimentos mais longos indicariam a maior habilidade de natação. Já no segundo eixo da análise canônica, houve também a correlação dos atributos como o comprimento relativo da cabeça e a altura relativa da boca. O índice de compressão do pedúnculo caudal e o tamanho relativo da nadadeira peitoral seriam índices relacionados à capacidade de natação, bem como a manobrabilidade e velocidade natatória desses indivíduos. A depender da altura relativa da nadadeira peitoral, esses peixes poderiam explorar os ambientes mais complexos, sendo assim, a altura auxiliaria na manobrabilidade e garantiria movimentos mais lentos. A intersecção dos índices ICPC1 e RNPT revela ainda a existência de um gradiente de distribuição em que o estuário de menor intensidade antrópica Mamanguape ele configurou-se como área de transição entre o estuário de intensidade moderada Gramame e o de maior intensidade Paraíba, mostrando que os estuários eles não possuem exclusividade quanto aos padrões. Essa observação do gradiente ela pode ser atribuída a 2 fatores principais. Primeiramente, alterações antrópicas que vão modificar essa disponibilidade de recursos e habitats para os peixes, de acordo com o Lombard et al. 2012, e ao tamanho da área estuarina, que Gramame configuraria-se como menor área e a Paraíba ao maior. Essa variável de tamanho é um fator determinante para a disponibilidade de recursos para esse grupo de peixes, de acordo com Pasquale et al. 2015. Por fim, o estudo conclui que a morfologia estuarina contribui para os atributos que tornam as assembleias de peixes mais resistentes para a adaptação local e que padrões ecomorfológicos de peixes estuarinos revelam um compartilhamento de características que transitam entre diferentes áreas. E estão as referências que foram utilizadas para a realização desse trabalho. Quero agradecer ao EPB e à CNPq pela oportunidade de pesquisa, a André pela oportunidade de estar no LEP e a minha orientadora Caroline por todo o apoio, paciência e contribuição para realizar o estudo.